Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio. Hoje a nossa aula vai ser muito interessante porque a gente vai fazer a revisão, mas a gente vai também tentar responder algumas questões do Enem que tem a ver com aquilo que a gente já trabalhou. Então a aula de hoje vai ser a aula 2.1.8, revisão geral. A nossa revisão geral vai consistir em apontar alguns pontos importantes, apontar algumas questões importantes em todas as aulas que nós vimos, ou melhor, nos temas que nós trabalhamos. Os temas que a gente trabalhou foram estes que eu estou listando aqui para vocês: metodologia de estudos, o poema Autopsicografia do Fernando Pessoa, lembram? Estética, e aí o tema estética a gente fez uma investigação e teve 2 aulas. E depois o nascimento da tragédia do Nietzsche. A gente leu um trechinho desse livro. A gente vai fazer a revisão de tudo isso aqui hoje, começando por metodologia de estudos. Então, o que foi que a gente viu lá naquela primeira aula sobre metodologia de estudos? Vamos acompanhar aqui agora. A gente viu que para você estudar um texto e não apenas ler ele, você precisa fazer alguns procedimentos. Alguns procedimentos possíveis que nós abordamos aqui foi os passos que nós chamamos de tríade de estudo, onde o primeiro, leitura geral, o segundo, fichamento e o terceiro, resumo, seriam necessários para você estudar um texto de forma mais eficiente. Então, quando você está estudando um texto, você tem que fazer o que está aqui na imagem. Você vai ter que fazer anotações, você vai ter que fazer pesquisa. Isso é estudar um texto. Isso é diferente de apenas ler. Então, o primeiro passo é a leitura geral, que é uma leitura mais rápida. Então, você está vendo aqui na imagem, a pessoa está lendo sem muita preocupação, sem fazer um estudo propriamente. É uma leitura muito rápida, que você faz sem ter todo aquele método que a gente vai precisar depois. Essa primeira leitura é uma leitura rápida apenas para você ter a noção geral do que o texto está falando. Você vai ler do começo até o final, tentando não parar, tentando não se distrair e não precisando fazer pesquisas mais aprofundadas. É apenas ler o texto. Primeira leitura. Segunda leitura é o que eu estou chamando de fichamento. Então observem aqui na imagem. A pessoa está lendo um dicionário em inglês, né? O termo que ela está sublinhando, knowledge, que é conhecimento, né? Então, a ideia é que você vai marcar as palavras mais importantes que você está lendo naquele momento. Seja na leitura, por exemplo, de um dicionário, ou na leitura de um texto literário, de um texto filosófico, ou de qualquer outra disciplina. Sempre vai ter aquelas ideias mais importantes, que são as partes que você vai sublinhar. Então, é nesse momento que você vai fazer a segunda leitura. Então, a primeira leitura, você vai primeiro ler o texto todo para fazer uma leitura geral. Depois, você vai ler o texto novamente, só que agora você vai sublinhar. Então, nesse momento aqui é o momento que você vai sublinhar as partes mais importantes. E a terceira leitura é o que eu chamo de resumo. Então, depois da primeira leitura, leitura geral, depois da segunda, o fichamento, aí sim você vai poder construir um resumo. Pode ser um resumo, pode ser a cópia do fichamento, pode ser um mapa mental, pode ser uma resenha, pode ser o seminário ou trabalho em grupo, pode ser atividade sobre o texto, entre outros elementos. Então, no caso aqui do esquema, o mapa mental, eu utilizo muito esquemas aqui na minha aula. Quando eu coloco um quadrado e puxo uma seta, isso é um exemplo de esquema. Então você visualiza muito mais rapidamente. Você tem uma noção geral do texto. Só que eu só posso fazer isso depois de ter feito outras 2 leituras anteriormente. Compreendido? A gente viu ainda alguns aspectos ou elementos que devem ser observados na leitura. Quais são esses aspectos? Letra A. Leitura com objetivo determinado. Você tem que ter o seu alvo. Então, semelhante à imagem que a gente está aqui, você tem que ter o seu alvo, o seu objetivo. Então, para que eu vou ler determinado texto? Eu quero pesquisar sobre o quê? Letra B. Preocupação com o conhecimento de todas as palavras. Então,
Todo o nosso universo ele é feito de palavras e existem diversas palavras que a gente não conhece. É necessário, quando a gente está lendo um texto, pesquisar as palavras que nós não conhecemos. Letra C, interrupção da leitura caso o texto não seja o esperado. Então, se você quer pesquisar sobre um determinado tema e o seu texto está falando de uma outra coisa, você interrompe a sua leitura imediatamente. Letra D, espírito crítico, que é uma avaliação do texto. Uma capacidade de você avaliar o texto tal como um detetive está fazendo. Então você vai colocar, é como se você fosse colocar uma lupa em cada parte do texto para você olhar de forma mais atenta a cada aspecto que está sendo colocado ali. Então você vai analisar com calma o texto. Isso que é ter espírito crítico. Depois, análise, que você vai fazer a divisão do tema em partes, semelhante a algo que é feito na análise química. Então, por exemplo, na química você tem a molécula de água, que é H2O. E aí, eu vou dar um exemplo. O químico ele vai tentar separar. Então, ele vai tentar colocar o hidrogênio para um lado e o oxigênio para o outro lado. Então, isso é uma separação. Isso é uma análise. Em um texto, análise significa você dividir o tema em partes, analisar cada parte, analisar cada capítulo, cada seção. Isso é uma análise. E a síntese, letra F, a síntese é o contrário. Enquanto a análise você separa, na síntese você junta. A síntese ela é popularmente conhecida como resumo. Então aqui eu trouxe na imagem para vocês um mini livro, né? Então a síntese seria isso. Você tem um livro enorme e você consegue resumir ele em poucas palavras, em poucas páginas. Isso é uma síntese, isso é um resumo. Depois, na segunda aula, nós passamos para o poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa, que foi um poema que serviu para introduzir alguns temas que a gente vai estudar durante as nossas aulas de estética. Então, tá bem aqui o Fernando Pessoa, português, um dos maiores escritores de língua portuguesa. E vamos ao poema. Aqui eu tenho uma imagem de um poeta. É uma pintura para dialogar com isso aqui que a gente vai ler agora, nessa estrofe, que diz o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Então, bem aqui o poeta. O poeta, para o poema, é um fingidor. Então, essa primeira estrofe está falando do poeta. A segunda estrofe está falando de quem? Daquele que lê, o leitor. Aí ele vai falar: e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então está se referindo aos leitores. E a terceira? Aqui eu tenho uma brincadeira em relação ao coração e ao cérebro. Emoção, razão. E aí eu fico me questionando o tempo todo sobre o que eu vou decidir. Você vai seguir a sua emoção ou vai seguir a sua razão? Ou será que tem que ter um equilíbrio entre as duas, tal como está ocorrendo aqui agora? Se eu colocar mais peso aqui na emoção, pode ser que o cérebro ele caia ou fique desbalanceada essa relação. Então vamos voltar aqui ao poema. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Então esse foi o poema do Fernando Pessoa. Estética. Aí a gente começou a trabalhar propriamente o tema da estética. Primeiro a gente fez uma investigação, só que a gente não vai abordar aqui. A gente vai trabalhar mais aquelas aulas tradicionais que nós vimos sobre estética. Então, na primeira aula, na parte 1 da nossa aula sobre estética, a gente viu primeiro a origem do termo. Então a gente viu que a palavra estética vem do grego, a estetike, que significa tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Então você ouve o barulho do pássaro, isso é a estetike ou estética. Por quê? Porque se refere à sua audição, a um dos seus 5 sentidos. Originalmente estética é isso. Então, estética tem a ver com os nossos 5 sentidos, que estão bem aqui na imagem. Então, vamos lá.
Quais são? Olfato, audição, visão, tato e paladar. Mas foi o Baumgarten quem modificou um pouco. Ele pegou esse sentido de estética enquanto apenas aquilo que se referia aos sentidos e transformou no sentido que a gente entende um pouco mais hoje. Qual o sentido que a gente fala um pouco mais hoje? De teoria do belo e de relação com a arte. Então, estética é isso aqui, ó, hoje em dia, tá? Trata de uma teoria do belo e tem relação com a arte. Então, quando a pessoa ela vai para uma clínica de estética fazer uma cirurgia plástica no seu rosto, ela não quer sair de lá feia, ela quer sair de lá bela. Por quê? Porque lá é uma clínica de estética, lá é uma clínica de beleza. Então, estética significa isso, beleza. Mas para a filosofia, estética é um estudo sobre o que é a beleza e quais são os fundamentos da arte. O que é o belo? É necessário antes a gente diferenciar, como nós vimos, juízo de fato, que fala o que as coisas são, e juízo de valor, que se divide em juízo moral e juízo estético. O que é o juízo estético? Ele ocorre quando a gente diz que algo é belo. Então, para você não se perder, quando a gente estiver falando de juízo estético, voltando agora, juízo estético é um tipo de juízo de valor. Você dá valor para algo. O juízo estético, ele não diz o que a coisa é. Por quê? Porque ele não é um juízo de fato. Então, o juízo estético é um tipo de juízo de valor onde nós julgamos se algo é belo. E o que é o belo? Para os filósofos, pode ser duas coisas. Algo que está objetivamente nas coisas, está no próprio objeto, portanto, é a mesma coisa para todo mundo, ou algo que está no sujeito. E aí, cada um vai ver. Gosto não se discute. Seria isso. Então, a beleza para os filósofos pode ser uma dessas duas coisas. Ou algo que está nas coisas, nas próprias coisas, ou algo que está nas pessoas que analisam as coisas. A gente viu que existem dois tipos de interpretação, idealista e empirista. A idealista, ou seja, vem da palavra ideia. Exemplo, Platão, a beleza é algo em si mesma. Então, o juízo estético é objetivo, é o mesmo para todo mundo. Depois a gente viu a empirista. Exemplo, Hume, a beleza depende do gosto de cada um. Ou seja, a estética é subjetiva, aquilo que a gente já tinha visto anteriormente. E aí, finalmente, nós vimos a interpretação do Kant. Ele disse o seguinte, ele tentou juntar as duas coisas, o idealismo e o empirismo na estética. Mas ele disse o seguinte, o juízo estético é uma capacidade subjetiva, ou seja, do próprio sujeito. Mas existem aspectos universais na percepção estética dos indivíduos. Então, é uma capacidade que varia de cada um para cada um, só que existem alguns aspectos universais. Por exemplo, quando a gente vai analisar um quadro, Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, esse quadro é belo? Isso vai variar. O nível que você acha esse quadro belo pode ter uma certa variação, mas todo mundo está percebendo aquele quadro através da visão. Então, a visão é um aspecto universal. Pois nossa estrutura sensível, os órgãos dos sentidos e a imaginação são condições universais. Então, por que tem uma parte universal na contemplação estética? Por causa da nossa estrutura sensível, ou seja, dos nossos 5 sentidos que nós vimos lá atrás, e da nossa imaginação. Então, o juízo estético para o Kant não é guiado pela razão, mas sim pela imaginação. Ou seja, você vai ter prazer e desprazer, e não algo lógico. Uma obra de arte, você não vai analisar ela como você analisa uma equação. A obra de arte você vai analisar vendo se ela te dá prazer ou desprazer. Uma equação de matemática você não vê prazer ou desprazer nela, você vê se ela está correta ou não, se ela está tendo lógica ou não. Uma obra de arte não. Às vezes uma obra de arte não tem nenhuma lógica, não faz nenhum sentido, mas ela é bela. Então, para o Kant, belo é o que apraz universalmente sem
conceito. Então, a definição de belo que ele está trazendo é principalmente uma definição do espectador, e ela vai dizer que belo é aquilo que traz prazer para todo mundo, só que traz prazer sem você ter um conceito antes daquilo. Por exemplo, sem você nunca ter visto aquilo, mas vai agradar muitas pessoas, vai trazer prazer de forma universal. E aí a gente chegou no nosso livro, que a gente analisou um pouco, o Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. Então nós vimos primeiro o que era a tragédia, uma forma de arte grega antiga, né? Em geral, as tragédias possuem um terrível final. Aquilo foi trágico, significa que não acabou bem. Aqui está o Nietzsche, que é o autor do Nascimento da Tragédia. Esse livro, Nascimento da Tragédia, foi o primeiro livro publicado pelo Nietzsche, que foi um filósofo alemão do século XIX. E aí a gente chega aqui ao Nascimento da Tragédia. Então, basicamente, nesse livro ele fala o seguinte, que a arte ela tem dois impulsos geradores, o apolíneo e o dionisíaco. Apolíneo se refere a Apolo e dionisíaco a Dionísio. Apolo é o deus da medida, o deus do equilíbrio, o deus da luz. Então, se você tem uma arte apolínea, significa que você tem uma arte mais equilibrada, que busca a harmonia. Já o dionisíaco não. Dionísio é o deus do vinho, o deus da embriaguez, o deus da desmedida. Então, uma arte que segue o dionisíaco, ela já é uma arte violenta, é uma arte que provoca emoções muito fortes em você. Apolíneo, de Apolo, arte do figurador plástico. E é representado no sonho, porque no sonho nós temos a bela aparência. Então, a arte apolínea você pode observar na pintura, porque ali você vai ter a ideia de bela aparência. Você observa uma pintura e vê aquela paisagem linda, maravilhosa, sem nenhum sofrimento ali, todo mundo rindo. Então, isso é uma arte apolínea. Já se eu tiver o dionisíaco, eu vou ter uma arte não figurada da música. Então, na música, você não vai ter necessariamente a ideia de beleza, você vai ter uma outra coisa, o autoesquecimento. Semelhante na música, você vai ter um autoesquecimento tão parecido com aquele que você tem na embriaguez, que as pessoas têm durante a embriaguez. Você esquece de si mesmo. Então, às vezes você está escutando uma música no meio da rua e aí você começa a chorar ou você começa a dançar. Então, você esquece de si mesmo durante a música. Por quê? Porque a música ela é um tipo de arte que é guiada por Dionísio, ou é um impulso dionisíaco. E então, finalmente, a gente vai agora para as questões do Enem. Mas como é que a gente vai responder as questões do Enem? A gente vai tentar aplicar aquele método que nós já fizemos em relação à leitura, fichamento e resumo. Então, como é que nós vamos proceder? A gente vai fazer uma leitura geral da questão, depois a gente vai sublinhar e só então nós vamos responder ela, tá? Existe um método também para você responder as questões do Enem. Então vamos à primeira questão. Enem 2011. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Texto do Shevchenko, O Renascimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre... Então ele quer um espírito de época. Essa foi a leitura geral. Agora vamos fazer o fichamento. A gente vai ler novamente e vai marcar as partes mais importantes. Enem 2011, aí o texto do Shevchenko, qual o título do texto? O Renascimento, vai falar o seguinte: acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e o espaço geográfico. Então eu tinha intenção da burguesia de dominar a natureza, vou ficar só na natureza, e o espaço geográfico através da pesquisa científica.
através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura. Os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Então, os cientistas passaram a tentar conquistar forma, movimento, espaço, luz, cor e mesmo a expressão e o sentimento. Questão, todas essas coisas que ele falou nessa última linha tem a ver com a ciência? Cor tem a ver com a ciência? Expressão e sentimento tem a ver com a ciência? Continuando. O texto apresenta um espírito de época. Qual época que ele está se referindo? Renascimento. Um espírito de época que afetou também a produção artística. Então, no Renascimento eu tive uma afetação da produção artística? Sim. Marcada pela constante relação entre, então, a produção artística dessa época é marcada pela constante relação entre. Então, o que a arte do Renascimento ela tem uma relação entre quais coisas? Letra A, fé e misticismo. Fé e misticismo seriam algo ligado apenas à religião. Isso já seria mais arte medieval e não Renascimento. A gente vai marcar um X nessas alternativas que estão erradas. Então, fé e misticismo, não. Letra B, ciência e arte. Então, nessa produção artística, eu tenho uma relação entre ciência e arte? Tenho. Eu vou ter ainda cultura e comércio. Cultura e comércio, ele não está falando aqui tanto de cultura e de comércio, então não. Embora ele fale de burguesia, mas percebam, isso aqui é pegadinha, né? Letra D, política e economia? Não. Letra E, astronomia e religião? Não. Portanto, letra B, primeira. Vamos ver se a gente acertou. Primeira, letra B. Vamos para a segunda questão. Enem 2016. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas, mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Adorno e Horkheim, Dialética do Esclarecimento. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma. Então, a questão é liberdade de escolha. Vamos reler o texto agora, tentando observar como é que está essa questão da liberdade de escolha. Enem 2016. Hoje, a indústria cultural... Isso aqui é um conceito muito importante para Adorno e Horkheim. Hoje, a indústria cultural, ou seja, a indústria que produz cultura, assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e se divertir. Todos são livres para dançar e se divertir. Então, a princípio, todos são livres. Do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Então, as pessoas são livres para dançar, se divertir, para escolher sua religião. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, então coerção é o contrário de liberdade, coerção, aprisionamento, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, liberdade de escolha da ideologia, coerção econômica, liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Todo mundo ouve o mesmo tipo de música. E se você chegar para uma pessoa que ouve a mesma música que todos os outros e perguntar se ela quer
Se ela escolheu ouvir aquilo, ela vai falar que ela escolheu. Só que é uma escolha, uma liberdade falsa. Por quê? Porque você escolhe o que é sempre a mesma coisa. Então, não há liberdade na indústria cultural. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um legado social. Ele está falando sobre aquilo que a sociedade deixou para a gente? Não. Patrimônio político? Também não. Produto da moralidade? Não. Conquista da humanidade? Não. Ilusão da contemporaneidade? Sim. É uma ilusão do nosso tempo contemporâneo. Então, segunda questão, letra E. Vamos à terceira agora. Terceira questão, a gente tem um trecho aqui de Édipo Rei. Um diálogo entre um servo e Édipo. Aí o servo ou o servidor falam, diziam ser filho do rei. Aí o Édipo, foi ela quem te entregou a criança? O servidor, foi ela, senhor. O Édipo aqui ele está se referindo à mãe dele, Jocasta, se não me engano, Jocasta. Ele está perguntando para o servo se ele viu que foi a mãe dele que entregou uma criança nas mãos de uma outra pessoa. Então, o servidor diz, diziam ser filho do rei, o Édipo, foi ela quem te entregou a criança? O servidor, foi ela, senhor. Aí o Édipo, com que intenção? O servidor, para que eu a matasse. O Édipo diz, uma mãe, mulher desgraçada. O servidor, ela tinha medo de um oráculo dos deuses. O Édipo, o que ele anunciava? O servidor, que essa criança um dia mataria seu pai. Édipo, mas por que tu a entregaste a este homem? O servidor, tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria ao país de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os piores males. Se és realmente aquele de quem ele fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade. Aí o Édipo responde, ai de mim, então no final tudo seria verdade. Ah, luz do dia, que eu te veja aqui pela última vez, já que hoje me revela o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não deveria matar. Sófocles, Édipo Rei. Trecho da obra de Sófocles, que expressa o núcleo da tragédia grega, revela o ou a. Então eu trouxe aqui esse texto para vocês para falar um pouco sobre tragédia, dar um exemplo de uma tragédia grega, tal como a gente viu no texto do Nietzsche, né? O nascimento da tragédia, a gente viu que tragédia era uma forma de arte da Grécia Antiga que deu origem ao que hoje a gente conhece por teatro. Só que a tragédia ela também tem um núcleo de pensamento, uma forma de pensar. No caso do Édipo Rei, era o seguinte. Édipo Rei ele fala sobre um cara, um herói, um rei de uma cidade, né, chamado Édipo. E aí ele tinha sua esposa, Jocasta. Eles viviam numa cidade e ele era o rei, né? Só que aí começou a acontecer algumas coisas ruins na cidade. E aí ele foi investigar o que tinha acontecido com o rei anterior, que tinha sido assassinado. E ele achava que o assassinato desse rei que estava causando todos os males da cidade. Aí o que ele fez? Ele foi investigar. Só que ele acabou descobrindo que esse rei, antigamente, esse rei era casado com a atual esposa do Édipo. Porque funcionava dessa forma, né? A rainha estava viúva, chegava uma outra pessoa para ser o rei, aí esse rei ia se casar com a rainha que estava viúva. Então, essa mesma rainha, essa mesma esposa do Édipo, a Jocasta, era casada com o antigo rei, o Cádmo, se eu não me engano. E aí o que foi que aconteceu? O antigo rei e a Jocasta tiveram um filho, só que eles tiveram a seguinte profecia, que esse filho iria matar o pai dele, iria matar o próprio pai e iria depois se casar com a mãe. Aí o que foi que o pai e a mãe fizeram? Entregaram essa criança para um pastor de ovelhas, para um fazendeiro, uma pessoa do campo, para ele matar. Só que ele não matou a criança. O que ele fez? Que foi o servidor aqui. O que ele fez? Ele entregou para uma outra pessoa a criança. E aí essa pessoa foi criar a criança em uma cidade distante.
Lá nessa cidade, esse jovem, essa criança cresceu, um jovem muito forte, guerreiro, e se tornou o rei daquela cidade. Depois, ele já adulto, esse jovem, que era o Édipo, já na outra cidade, e ele era muito importante lá nessa outra cidade, ele não era rei, mas eu acredito que ele era filho do rei, ele pegou e foi no oráculo para saber qual seria o destino dele. E aí lá nessa outra cidade, o oráculo falou para ele que ele iria matar o pai dele. Então o que foi que o Édipo fez lá na outra cidade? Ele não queria matar aquele que ele acreditava ser o pai dele, que era dessa outra cidade, o pai que criou ele, que ele achava que era o pai de verdade. Para não matar o pai dele, o que foi que o Édipo fez? Foi embora da cidade. E aí, por causa disso, tudo aconteceu. No caminho, quando ele saiu dessa cidade, no caminho ele encontrou uma carruagem que vinha com um rei. E aí essa carruagem esbarrou no Édipo. O que o Édipo fez? Matou todo mundo, inclusive o cara mais poderoso que estava lá na carruagem, o rei. E aí o Édipo continuou indo, continuou andando. Aí ele descobriu uma cidade onde tinha uma rainha que o marido dela tinha sido assassinado e que eles estavam sem rei e que eles estavam sofrendo devido ao monstro tá lá perto da cidade, que era a Esfinge. A Esfinge era um monstro muito poderoso que fazia enigmas. E aí você só conseguia derrotar a Esfinge se você resolvesse o enigma dela. Aí o enigma da Esfinge foi para o Édipo: qual é o animal que caminha de manhã com 4 patas, à tarde com 2 patas e à noite com 3 patas? Aí o Édipo, muito inteligente, respondeu: é o ser humano, porque de manhã é a infância dele, em que ele engatinha, em que ele anda com os 2 braços, rastejando no chão quase. À tarde seria o período em que ele é adulto, ele anda só com os 2 pés. E à noite seria o período da velhice, em que ele anda com um cajado também para se apoiar, portanto, como se fosse 3 pés. Aí ele resolveu, matou o monstro e se tornou o rei. Se tornou rei dessa cidade. E aí ele se casou com a Jocasta, que era a rainha que estava viúva. Só que o que foi que aconteceu? Ele realizou tudo aquilo que estava escrito na profecia, mesmo ele fazendo de tudo para não realizar isso. E aí quando ele descobre, e aqui foi o momento, né, esse trecho que a gente acabou de ler, quando ele descobre que ele se casou com a mãe dele, que é a Jocasta. Na verdade ele teve filhos com a Jocasta, 2 ou 3 filhos ou mais, teve filhos com a mãe dele. Então ele descobriu que casou com a mãe, descobriu que matou o pai. Aí nesse momento que tudo aconteceu, que tudo foi revelado, a Jocasta se matou. Aí o Édipo viu a Jocasta cometendo suicídio, e depois dela morta, ele ficou em estado de choque também. E aí o Édipo, para não ver mais nada do mundo e para se punir, pegou e furou os 2 olhos. Então, isso é uma tragédia. Essa história ela é trágica, ela tem um final terrível. Só que ela tem uma outra ideia por trás também. É de que você não consegue mudar aquilo que já está escrito pelos deuses, aquilo que o destino já colocou para você. Então, vamos ler novamente, depois de toda essa explicação. Agora a gente vai ler novamente, mas a gente vai tentar sublinhar as partes principais, tá? Então, em 2016, o servidor diziam ser filho do rei. O Édipo: foi ela quem te entregou? O servidor: foi ela, senhor. Édipo: com que intenção? O servidor: para que eu a matasse. Édipo: uma mãe, mulher desgraçada. O servidor: ela tinha medo de um oráculo dos deuses. Então, ela tinha medo de um oráculo dos deuses, ou seja, algo que vai ser anunciado como aquilo que vai acontecer, aquilo que o seu destino prega. Édipo: o que ele anunciava? O servidor: que essa criança um dia mataria seu pai. Aí o Édipo: mas por que tu entregaste a este homem? O servidor: tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria ao país de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os piores males. Se és realmente aquele de quem fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade.
Aí o Édipo, ó, ai de mim. Então no final tudo seria verdade. Ah, luz do dia, que eu te vejo aqui pela última vez, já que hoje me revelo o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não deveria matar. Sófocles, Édipo Rei. O trecho da obra de Sófocles que expressa o núcleo da tragédia grega revela o... Então vamos analisar aqui. Letra A. Condenação eterna dos homens pela prática injustificada do incesto, ou seja, da relação do Édipo com a mãe dele? Não. Ele não está falando só disso. B. Legalismo estatal ao punir com a prisão perpétua o crime de parricídio? Não. Crime de parricídio é você matar o seu próprio pai. Letra C. Busca pela explicação racional sobre os fatos até então desconhecidos? Não. Letra D. Caráter antropomórfico dos deuses na medida em que imitavam os homens? Não. Antropomorfismo é você tornar os deuses semelhantes aos homens, ou dar forma de homens e seres humanos para eles, né? Também não. E letra E. Impossibilidade de o homem fugir do destino predeterminado pelos deuses? Sim. Então, a ideia toda que o núcleo da tragédia é essa, que você não pode fugir do seu destino. Então, terceira questão, letra E. Vamos ver se está certa? Tá. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, gente, dessa forma nós encerramos aqui a nossa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários do YouTube, ou para algum comentário, crítica também, sugestão. Ou então podem mandar um e-mail para mim, tá? Até a próxima aula.